Olá, vamos continuar com a leitura e comentários do artigo Criação de peixes em gaiolas instaladas em viveiros para aquicultura familiar, parte 2, de autoria de James Diana, da Universidade do Michigan, Estados Unidos, e Yan Yi e Kuei Lin, do Instituto de Tecnologia da Ásia, que fica na Tailândia. Vamos para o ponto 2, que é justamente sistema experimental na Tailândia, certo? Vejam aí uma bela foto de um clarias, tá? Do walking catfish, que é um bagre de água doce nativo da Ásia, certo? Uma das características notáveis, duas características notáveis desse bagre, a primeira é a respiração aérea acessória, tá? Ele consegue permanecer um certo tempo fora d'água, tranquilamente, consegue até se movimentar, utilizando as nadadeiras peitorais como se fossem patas, né? E outra característica notável é que ele é altamente resistente a condições desfavoráveis ou adversas de qualidade de água, tá? Por conta disso, ele permite um adensamento, por exemplo, bem maior do que a tilápia, tá? Porque ele é bastante rústico, né? Os bagres em geral são, ele tolera, portanto, uma condição de água bem degradada, por exemplo, em relação a baixas concentrações de oxigênio dissolvido. Mesmo assim, ele consegue um bom desenvolvimento. Então foram feitos uma série de estudos na Tailândia, lá no AIT, né, no Instituto Asiático de Tecnologia, que foram patrocinados pelo Programa de Apoio à Pesquisa Colaborativa em Aquicultura e Dinâmica de Viveiros, que é um programa que ele teve origem nos Estados Unidos, tá? E visa o desenvolvimento da aquicultura em países pobres, tá? Em desenvolvimento, como é o caso da Tailândia, tá? Que é um país ainda em desenvolvimento. Então, esses autores eles realizaram vários testes com diferentes combinações nesse sistema de gaiolas instaladas em viveiros, tá? Utilizando principalmente a tilápia, né? Do lado de fora das gaiolas e do lado de dentro ou o clarias, o walking catfish, ou também a tilápia, tá? Só que nesse caso tilápias maiores. Esses sistemas eles produziram altas produtividades, tanto dos peixes nas gaiolas, dentro das gaiolas como fora, com uma boa qualidade de água, tá? Quando o sistema foi corretamente conduzido, tá? Então, antes de falar os detalhes desses testes que vem agora em seguida, eles já anunciam, né, que os resultados foram bons, tá? Foram considerados com sucesso, né? Os testes tiveram sucesso, foram bem sucedidos, tá? Porque as produtividades foram bastante satisfatórias e, de fato, a qualidade de água, que era um dos objetivos, que é um dos objetivos desse sistema, gaiola instaladas em viveiros, a melhor qualidade de água foi alcançada, certo? Vamos agora para o ponto 2.1, tá? Vamos para o ponto 2.1, que é experimentos Clarias tilápia, certo? Vamos ver isso daqui. Pesquisa utilizando o Walking Catfish híbrido desse bagre, tá? Tinha a fêmea Clarias macrocéfalos e o macho Clarias gariepinos, tá? Esses juvenis de catfish foram instalados dentro das gaiolas e do lado de fora a tilápia do Nilo, Oreochromis niloticus, tá? Eles fizeram testes com uma ou duas gaiolas dentro desses pequenos viveiros de 400 metros quadrados. Eu não tenho certeza disso, porque eles não falaram, tá? Eu estimei a partir da foto. De 400 metros quadrados, para ver qual das duas modalidades, uma ou duas gaiolas, produzia os melhores resultados.
tá? Em diferentes densidades de estocagem. Então vamos ver aqui. Esses tratamentos resultaram em produtividades líquidas de peixe tão altas quanto 56 toneladas por hectare por ano, tá? Então, fazendo aqui as contas, a gente teria o seguinte: um viveiro desse de 400 metros quadrados num ciclo de produção de 90 dias, portanto 3 meses, seria possível produzir até 500, 600 quilos de catfish. Parece muito bom, né? Você consegue produzir mais de meia tonelada num viveiro desse, que não é grande, né? 400 metros quadrados, após um ciclo de 90 dias. Vamos depois comparar isso com o resultado da tilápia como espécie principal, tá? E a gente vai perceber claramente que a razão de lá na Ásia eles darem preferência ao catfish é justamente porque você consegue uma produtividade bem maior que a tilápia. A explicação para isso não seria nem a maior taxa de crescimento desse animal, seria a possibilidade de maior adensamento, né? Você consegue colocar uma biomassa maior, tá? De catfish do que de tilápia e ainda assim obter bons resultados justamente pela maior rusticidade do catfish. Então, se a gente considera, e é de fato, que a tilápia é rústica, imagine como não deve ser um bagre desse. Né? Deve ser realmente um peixe bastante tolerante às adversidades, por exemplo, de qualidade de água, certo? O sistema mais eficiente em termos de retenção de nutrientes foi aquele em que se utilizou uma gaiola por viveiro, né? Nesse caso, houve o fornecimento para o viveiro de 3,7 kg de nitrogênio e 1 kg de fósforo por hectare por dia. É o que eles chamaram da taxa diária de desperdício de nutrientes. Tá? Eles fizeram um monitoramento, tá, dos compostos nitrogenados e fosfatados dissolvidos na água para fazer o balanço entre nitrogênio e fósforo que entrava via ração, tá? E o nitrogênio e fósforo que saía via peixe, né? Via pescado. A diferença é esse tal do desperdício, né? Essa taxa de desperdício diário. Eles fizeram nesses experimentos clarias tilápias e chegaram a esse resultado, né? Por hectare por dia estava sendo desperdiçado para o viveiro, né? 3,7 quilos de nitrogênio e 1 quilo de fósforo. Olha só que interessante isso aqui, pessoal. Essa taxa de entrada de nutrientes foi similar aos níveis ótimos de fertilização determinados em outros experimentos realizados por esse programa, né? No qual se chegou à conclusão que a taxa ótima de fertilização para viveiros de aquicultura é 4 kg de nitrogênio e 1 kg de fósforo por hectare por dia, tá? 4 kg de nitrogênio e 1 kg de fósforo por hectare por dia. Taxa ótima de fertilização da água. Sabe quanto estava sendo desperdiçado lá no sistema gaiola com o catfish do lado de fora, tilápia? 3,7 de nitrogênio, ou seja, no lugar de 4, 3,7, um pouquinho menos, e exatamente 1 kg de fósforo por hectare dia. Era como se, de fato, se estivesse fazendo a fertilização da água dentro dos níveis considerados ótimos. Impressionante esse resultado. Sem gastar com fertilizantes, apenas alimentando a espécie principal dentro da gaiola, você estava fertilizando a água do viveiro de modo ótimo, né? A tilápia que estava do lado de fora claramente se beneficiou disso. Cerca de 48% do nitrogênio que foi adicionado foi retido, né, no peixe, né? Tanto o peixe, considerando o peixe dentro como fora da gaiola, no sistema que tinha uma gaiola por viveiro, enquanto naqueles viveiros que tinham duas gaiolas instaladas,
essa retenção caiu para 34%, tá, pessoal? Então, o que não foi retido foi perdido, né? O que não foi retido vai para os efluentes e vai impactar o meio ambiente. O que se quer é os maiores percentuais possíveis de retenção, porque significa dizer que você vai ter efluentes mais limpos, né? E que a eficiência alimentar, ou seja, o aproveitamento dos nutrientes da ração para a efetiva nutrição do organismo do animal, ela foi maior, tá? Desses totais de retenção, as tilápias livres, né, no viveiro, elas retiveram 13%. Está sendo falado aqui do nitrogênio, tá? Retiveram 13% do nitrogênio, no caso, uma gaiola por viveiro, e apenas 4%, né? Por isso que eles consideraram nas conclusões que o melhor sistema é aquele que você tem uma gaiola por pequeno viveiro desse de uns 400 metros quadrados, tá? O de 2 levou uma retenção menor, ou seja, menor eficiência alimentar, produção de efluentes mais eutrofizantes. No caso do fósforo, tá? Houve uma retenção de 61%, certo? Para uma gaiola por viveiro e 42% para duas gaiolas, falando aqui no caso do catfish. E no caso da tilápia livre, 17% de retenção para uma gaiola e 5% apenas para duas gaiolas. Esse sistema de aquicultura reduziu o enriquecimento nutricional dos viveiros quando comparado ao sistema convencional em que todos os peixes ficam livres, né, dentro do viveiro, não existem as gaiolas, 0 gaiolas, tá? E além disso, além de você ter uma qualidade de água de cultivo melhor, uma qualidade de efluentes melhor, além disso, havia uma segunda despesca, né, uma despesca posterior, né, a segunda safra de tilápia, né, que foi criada com esses desperdícios do arraçoamento, tá? Então, a despesca principal, no caso desses experimentos aqui, com clarias, com catfish, e uma segunda despesca, uma despesca menor, com a tilápia, né? Poderia se pensar assim lá na Tailândia. O catfish iria para comercialização e a tilápia para alimentação da própria família, né? Ali das pessoas daquela região que trabalharam ali na, na produção desses peixes, certo? Então, esse foi o ponto 2.1, experimentos com clares. Vamos para o ponto 2.2, certo? Que é experimentos agora tilápia, tá? Tilápia. Vamos ver. Experimentos tilápia, né? Vamos lá. Uma segunda série de experimentos dentro desse programa, ela foi conduzida utilizando tilápias maiores dentro das gaiolas, tilápias de 120 gramas, e tilápias menores de 16 gramas do lado de fora, tá? Nesses experimentos, os melhores resultados foram aqueles nos quais as gaiolas foram estocadas com 50 peixes por metro cúbico, tá? As gaiolas foram estocadas com 50 peixes por metro cúbico, enquanto que no viveiro a densidade de estocagem foi 1,4 peixes por metro cúbico. Então, traduzindo isso daqui, ficaria o seguinte: os melhores resultados tilápia, tá? Dentro da gaiola, né, 50 peixes de 120 gramas por metro cúbico. Se a gente considerar uma gaiola 3 por 2 por 1,2, tá? 3 de comprimento, 2 de largura por 1,2 de altura, você vai trabalhar com 360 peixes, 360 tilápias de 120 gramas dentro dessa gaiola. Do lado de fora, a melhor densidade de estocagem foi a 1,4 peixes
1,4 tilápias de 16 gramas por metro cúbico, considerando um viveiro de 400 metros quadrados e uma coluna d'água de 1 metro, então você teria 560 peixes, tá? De 16 gramas dentro desse viveiro. Esses foram os melhores resultados. Então, a gente olhando esses números, né, pessoal, a essas densidades de estocagem, a gente percebe de fato que a gente está tratando com aquicultura familiar, tá? Aquela em que os produtores são pequenos produtores que não têm muitos recursos financeiros para investir, por exemplo, em sistema de aeração, certo? Nesses experimentos não havia aeração mecânica, certo? Não havia aeração mecânica. Era simplesmente o oxigênio a partir da atmosfera, né, da ação dos ventos e o oxigênio fotossintético. Por isso, eles não poderiam trabalhar com densidades de estocagem muito elevadas, tá? Só que a gente está tratando aqui de um país em desenvolvimento, a Tailândia, né, como o Brasil também em desenvolvimento. Infelizmente, ainda existe muita fome, né? Então, é perfeitamente justificável esse tipo de sistema visando diminuir, né, a fome, aumentar a segurança familiar das famílias e também permitir uma melhor qualidade de vida, desenvolvimento econômico, porque o excedente da produção, né, que não tivesse indo diretamente para a alimentação da família, ele serviria para comercialização, tá? Nesses experimentos tilápia, quase 100% de sobrevivência para a tilápia dentro das gaiolas, tá? Elas em 90 dias, eles trabalharam com ciclos de 90 dias, né? Portanto, dá para fazer, né, em tese, 4 ciclos por ano, certo? A tilápia cresceu dentro da gaiola de 120 para 456 gramas, tá? Que é 1 libra, tá? E isso resultou numa produtividade anual líquida, né, sem considerar o peso inicial, só o ganho em peso, de 18 toneladas por hectare. Ou seja, num viveiro desse de 400 metros quadrados, após um ciclo de 90 dias, você conseguiria produzir dentro da gaiola até 180 quilos de tilápia, tá? A tilápia que estava solta, né, livre do lado de fora das gaiolas, elas cresceram nesse mesmo período, né, de 90 dias, elas cresceram de 16 para 124 gramas, tá? 92% de sobrevivência e uma produtividade anual líquida de 6,2 toneladas por hectare. Ou seja, você conseguiria produzir mais de 60 quilos de peixe, né? No caso aqui a tilápia fora da gaiola, por viveiro de 400 metros quadrados por ciclo. Mas o importante aqui, pessoal, não é nem a biomassa, tá? Porque uma tilápia de 120 gramas ainda é muito pequenininha, né? Só se for para fazer espeto. O objetivo aqui é você não perder tanto aqueles nutrientes que estavam sendo desperdiçados no arraçoamento, aquela matéria orgânica, você tem uma água mais limpa e você já vai ter aí os animais para repovoar as gaiolas após a despesca, tá? Ó, após o ciclo de 90 dias, as tilápias de 1 libra, 450 gramas, elas eram despescadas, retiradas de dentro da gaiola, e as tilápias de 120 gramas, aquelas que estavam crescendo do lado de fora, né? Depois de 90 dias elas estavam com 120 gramas, exatamente o peso para iniciar o ciclo dentro da gaiola. Elas eram transferidas para dentro da gaiola. Nesse momento, novas tilápias de 16 gramas seriam estocadas no viveiro. Aí fica esse ciclo de produção. Sai tilápia de 1 libra da gaiola, entra tilápia de 120 gramas na gaiola, que veio do lado de fora, que estava recebendo apenas o alimento natural, novo povoamento com tilápias de 16 gramas é feito do lado de fora das gaiolas, tá? A taxa diária de desperdício de nutrientes foi aproximadamente 1,7 kg de nitrogênio e 0,37
quilos de fósforo por hectare, abaixo da taxa ótima, tá? Do ponto de vista da produção do fitoplâncton, do ponto de vista da produtividade primária aquática, o sistema Clarias-Tilápia foi melhor do que o sistema Tilápia-Tilápia, porque a taxa diária de desperdício de nitrogênio e fósforo, como a gente havia comentado, muito semelhante, quase bateu em cima da taxa considerada ótima, né? 4 kg de nitrogênio e 1 kg de fósforo por hectare por dia. No caso do sistema tilápia-tilápia, ficou bem abaixo disso, né? No lugar de 4, foi apenas 1,7 kg de nitrogênio hectare dia, e no lugar de 1 kg de fósforo foi apenas 0,37. Em outras palavras, a produção de alimento natural, no caso do sistema tilápia-tilápia, seria menor do que no sistema Clarias-tilápia, tá? Nesse sistema tilápia-tilápia, os peixes, considerando tanto os dentro como fora das gaiolas, eles retiveram cerca de 50% do nitrogênio, tá? Que foi aplicado ao viveiro, via ração, né? E 60% fósforo, então taxas realmente altas, né? Logo, a gente tem aí um sistema ecologicamente bastante interessante, porque a eficiência alimentar aumenta e a sustentabilidade ambiental também, certo? Os peixes criados fora das gaiolas, ou seja, soltos no viveiro, retiveram 13% do nitrogênio e 15% do fósforo. Pessoal, está aí com 21 minutos, vamos dar uma paradinha. Em seguida, a gente vai continuar com o ponto 3, que é dinâmica da qualidade da água do viveiro. Até já!